Aqui no Brasil, a relação entre religiões como o candomblé e certas leituras da Bíblia muitas vezes parece um verdadeiro campo de batalha. Mas de onde vem esse conflito todo? Será que essa é a única interpretação possível da fé? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar nas raízes dessa tensão e, olha só, explorar uma alternativa de diálogo que talvez muita gente não conheça. Para a gente entender essa questão complexa, olha só o nosso caminho. Primeiro a gente vai direto para o epicentro da confusão, a chamada Guerra Santa. Depois a gente vai descobrir um paradoxo que, olha, é de cair o queixo, e a teologia que alimenta ele. Aí a gente vira a chave e olha para uma outra leitura, uma que busca pontes, não muros, até a gente chegar na pergunta que não quer calar. Afinal, o problema está nos textos sagrados ou na forma como a gente escolhe ler eles? Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o cenário. E não é pouca coisa, não. Várias fontes, tanto acadêmicas quanto religiosas, falam que o que a gente vive hoje é uma verdadeira guerra santa, sabe? Uma batalha espiritual que acontece bem aqui, no nosso campo religioso. Olha só essa citação. Ela vem de um líder religioso influente e é tipo o resumo perfeito da retórica que alimenta o conflito. Percebe o que está acontecendo aqui? A fala não nega que os orixás existem, nem que eles têm poder. Não, a estratégia é outra, é mais sutil. Ela redefine a natureza deles, transforma eles em algo maligno. E é exatamente daí que nasce a tal batalha espiritual. E essa ideia toda, essa redefinição, ela se ancora numa crença teológica muito forte, a de que o mundo é, literalmente, um campo de batalha espiritual. E nesse jeito de ver as coisas, as religiões afro-brasileiras deixam de ser só outras religiões. Elas passam a ser vistas como o palco principal, o território preferido, onde essas forças do mal, que estariam disfarçadas de orixás, gostam de atuar. E é bem aqui que a coisa fica mais complexa e, sinceramente, mais interessante. Sabe por quê? Porque o conflito mais pesado não vem do que é diferente. Pelo contrário, ele nasce, por mais incrível que pareça, de semelhanças. E semelhanças impressionantes. Vem comigo para entender esse paradoxo. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado a gente tem o transe no candomblé, do outro o avivamento no corpo. Mediações mágicas de um lado, batalha espiritual, que não deixa de ser um tipo de magia do outro. O apelo popular é forte nos dois. As estruturas, gente, são muito, mas muito parecidas. A grande virada de chave está na lógica da relação com o divino. De um lado, a gente tem a lógica do favor que se pede. Do outro, a lógica do direito que se exige pela fé. E é por causa dessas semelhanças que a briga fica acirrada. Eles estão disputando o mesmo espaço, sabe? O mesmo território simbólico e, claro, os mesmos fiéis. Isso leva a gente para um mecanismo que é central para entender tudo isso, a tal da inversão simbólica. Pensa assim, a estratégia é pegar os símbolos do outro, usar a mesma linguagem, mas para lutar contra ele. O caso de Exu é clássico. Ele não é simplesmente ignorado. Pelo contrário, ele é chamado, invocado no meio do culto, só que não para ajudar, mas sim para ser expulso publicamente, como se fosse um demônio. E aí que está o grande paradoxo, né? Para poder dizer que derrotou o Exu, primeiro você precisa admitir que ele existe e que ele tem poder. E essa tal Guerra Santa não é só papo não, fica só na teoria. Ela vira ação bem concreta, aliás. E tudo isso se justifica por uma teologia bem específica que a gente vai ver em detalhes agora. As pesquisas mostram que essa guerra tem até um roteiro, quase um passo a passo. Tudo começa com ataques verbais na mídia, nos cultos, mas a coisa escala rápido. Daí vem as agressões físicas contra terreiros, contra as pessoas, interrompem cerimônias em lugares públicos, atacam símbolos. E claro, isso chega na política, com alianças para ganhar mais poder. Mas é claro que tem reação. Os povos de terreiro não ficam parados. Eles se organizam e respondem, muitas vezes buscando a justiça. Então, para resumir a cartilha ideológica do conflito, é mais ou menos essa. Primeiro passo, igualar os orixás a demônios. Ponto. Segundo, a única salvação, a única libertação vem pelo poder de Jesus. E terceiro, a prova de que a pessoa foi liberta, a conversão. E a coisa vai além, chegando num ponto bem curioso. A acusação de que rituais como o sacrifício de animais teriam sido, na verdade, roubados ou copiados de forma errada do Velho Testamento. Ok. Até aqui, o cenário parece ser de um conflito sem saída, né? Mas e se tiver um outro jeito de ler esses mesmos textos sagrados? Será que dá para encontrar dentro da própria Bíblia um caminho para o diálogo em vez da guerra? Bom, uma possível resposta vem de uma análise teológica que parte de uma pergunta bem simples. Qual é o nome dele? E aqui, gente, a gente muda completamente de perspectiva. A gente deixa de lado a sociologia, que explica o conflito, para mergulhar numa teologia que propõe o diálogo. A ideia central dessa outra visão
É até simples, mas, nossa, é muito poderosa. A tese é a seguinte: o divino se mostra de jeitos diferentes para povos diferentes, em épocas diferentes. E o mais interessante é que, segundo essa linha de pensamento, a prova disso está no próprio texto da Bíblia. Então vamos investigar isso um pouco mais a fundo. Como é que Deus é chamado lá no Antigo Testamento? Será que é sempre o mesmo nome, a mesma cara, a mesma manifestação? Ou será que a história é outra? Pois é, olhando o Antigo Testamento, a gente vê que Deus tem um monte de nomes. Tem El Shaddai, o Deus da montanha. Tem El Roi, o Deus que vê. Tem Yahvé, que significa algo como eu sou, uma presença ativa. Sebaote, o Deus dos exércitos. E tem até Ruá, que é uma palavra no feminino e significa vento, espírito. A teologia por trás disso diz o seguinte: não são deuses diferentes, são na verdade jeitos diferentes de experimentar e de nomear o mesmo e único Deus. Então o ponto-chave aqui é que a própria Bíblia conta a história de uma descoberta. Aos poucos, o povo foi percebendo que aquelas várias manifestações divinas com as quais eles topavam eram, no fim das contas, faces diferentes do mesmo Deus. Ter um monte de nomes não era um problema, não quebrava a unidade. Pelo contrário, enriquecia a compreensão de quem era esse Deus. E é exatamente aqui que se constrói uma ponte teológica. O raciocínio é o seguinte: se a Bíblia pode chamar Deus de Deus dos exércitos, por que a gente não poderia ver em Ogum a manifestação dessa mesma face guerreira do divino, só que em outra cultura? Se Deus se manifesta na natureza, por que Iemanjá, que protege os mares, e Iansã, que domina os raios e as tempestades, não poderiam ser expressões dessa mesma divindade? É literalmente uma proposta de diálogo, de encontrar pontos em comum entre as fés. Bom, e com isso a gente chega no coração da coisa toda. A gente tem de um lado uma teologia que prega o conflito e do outro uma que busca o diálogo. O problema, a diferença, parece que não está nem nos deuses nem nos textos em si. Está em outro lugar. Quando a gente coloca lado a lado, o contraste fica gritante, né? De um lado, tem uma abordagem que olha para os orixás e vê demônios, que lê a Bíblia de um jeito fechado, exclusivista. E o objetivo final é sempre a conversão. Aí do outro lado, tem uma abordagem que olha para os mesmos orixás e vê manifestações do divino, que lê a Bíblia de um jeito aberto, inclusivista, e o objetivo aqui é o entendimento, o respeito mútuo. É a mesma realidade, são os mesmos textos, mas que dão origem a dois mundos, duas visões de mundo totalmente opostas. E é por isso que a gente entende que, no fim das contas, a briga não é para saber se os orixás existem ou não. Na maioria das vezes, os dois lados concordam que eles existem e atuam. A verdadeira disputa é sobre o significado que se dá a eles. Eles são deuses ou são demônios? E a resposta para essa pergunta, bom, ela não está na entidade em si. Ela está no sistema de crenças, na lente de quem está olhando. O que nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta para a gente levar para casa: se os mesmos textos sagrados podem ser a base tanto para uma guerra quanto para um diálogo, será que a origem do conflito está mesmo no livro ou está em quem escolhe como ler esse livro?